Oi, tudo bem? Bem-vinda a mais uma aula da Cultiva. Você acredita que eu aprendi a mexer na câmera? Então, eu posso prometer que nessa aula e com esse slide, eu não vou te atrapalhar em enxergar. Nos outros, infelizmente, eu não aprendi e você vai precisar usar um material complementar caso você queira fazer alguma anotação. Mas nessa aula, eu te garanto que eu não vou ficar na sua frente, só nessa. Das outras, infelizmente, não teve essa possibilidade, porque ficou faltando aqui as técnicas do TI, né? Mas nessa aula a gente vai trabalhar a parte histórica e é o que eu falei em outras aulas, né? Você sempre tem a prerrogativa de pular. Aqui, se você fingir que viu a aula, né, botar no final, não estou incentivando ninguém a fazer isso, mas se você fingir que viu a aula, botar no final, ela vai dar como 100% e no final você ganha certificado do mesmo jeito. Mas a questão é que se você pular a parte histórica, só que você não gosta, porque você não tem muita afinidade e tudo mais, infelizmente você acaba perdendo uma parte do conteúdo e isso prejudica você a entender outras coisas lá na frente. Porque a gente está trabalhando aqui a justificativa histórica, né? Como que surge o direito tributário moderno, né? Porque tributação sempre existiu, mas era antigamente naquele modelo do vai pagar o tributo ou a gente queima a sua casa, a gente coloca você enforcado em praça pública, coisas nesse sentido, muito leves. Então, assim, a gente não trabalha mais com esse modo confiscatório, arbitrário, né? A gente tem um outro modelo de Estado tributário, baseado na solidariedade. E como é que a gente chegou nisso e por que se fala em solidariedade, né? É exatamente tudo isso que a gente vai explorar nessa aula. Então, assim, mas eu odeio o contexto histórico. Você quer entender como, então? Como é que você vai chegar lá no final, na última aula, falando sobre reforma tributária, que é uma questão mais crítica, uma questão um pouco mais avançada para quem realmente já está no final do curso. Como é que você chega lá se você não sabe nem como é que o negócio começou? Então, assim, como é que você pode criticar o meio do negócio se na hora de entender o começo você pulou? Então, eu te aconselho a não pular, mas não vou entrar na sua casa e não vou botar na sua porta para saber se você viu ou não. Vai de você mesmo. Então, o objetivo da aula é a gente entender por que tributos, por que existe tributação, como que surgiu essa ideia de solidariedade social, né? Por que a gente trabalha com esses conceitos e tudo mais. É claro que vai chegar uma hora que a gente vai estar trabalhando direito tributário bruto mesmo, né? Impostos, ICMS, ISS, o IPI, e vai trabalhar taxa, contribuição de melhorias, contribuições especiais, empréstimo compulsório. A gente vai estar trabalhando lançamento tributário, execução fiscal, várias coisas que são da matéria, né, do grosso do direito tributário mesmo, mas isso não impede que você comece pela parte histórica. Inclusive, qualquer faculdade que você for fazer, você já viu um médico no primeiro dia de faculdade de chegar operando alguém? Não, né? Ele vai estudar a história da medicina, quem começou, e tem toda aquela introdução. Então, não poderia deixar de ter aqui também, né? Mas por onde que a gente começa? A gente tem algumas ideias essenciais para trabalhar a tributação. A primeira é que a existência de um Estado, a gente está no Estado, né, o Estado brasileiro, a existência desse Estado implica, ou seja, faz com que seja necessária a busca de recursos financeiros para sua manutenção. Então, onde tem Estado, é necessário que exista tributo. Por quê? Porque o Estado precisa de dinheiro para funcionar. Mas o Estado tem a sua renda própria. Por exemplo, tem as empresas públicas. Um grande exemplo de empresa pública que a gente tira a Petrobras. Então, todo o lucro da Petrobras é um lucro do Estado brasileiro. Ele pode usar aquele dinheiro para investir em outras áreas, como segurança, saúde, educação. A gente tem uma aula aqui só sobre orçamento público na prática, né? A gente analisou a lei orçamentária aqui do meu município, de Três Rios, onde eu moro. A gente analisou a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, e a gente vê como é que é essa arrecadação, como que entra, como, né, eles sabem quanto vai entrar de tributação, como que eles aplicam, cada secretaria, quanto gasta. Então, isso tudo é muito bem desenhado. Então, assim, ele pode pegar esse lucro que ele tem, colocar ali como uma receita, né, uma estimativa de lucro que ele tem, e fazer uma estimativa de programas sociais, por exemplo, né? Colocar ali dentro da plataforma política o que ele quer ali investir. Eu vou investir em segurança, eu vou investir em saúde, educação, eu vou investir em lazer, cultura. E o político, o gestor público, né, ele escolhe. Quando a gente está falando de municípios, a gente fala de secretarias, né? Então tem secretaria de cultura, secretaria de meio ambiente, esportes e lazer, coisas nesse sentido. Mas quando a gente está falando assim no governo federal, né, presidente e tudo mais, é ministério. Ministério da Saúde, Ministério da Economia, coisas nesse sentido, tá? Mas de qualquer forma,
Você tem uma empresa pública, e que era a Petrobras, né? E aí você tem ela gerando um lucro, você pega esse lucro, joga dentro do seu orçamento, e ali dentro desse orçamento você tem uma estimativa, você já tem aquele ganho certinho, né? Vai variar, claro, uma empresa, né? Não é como se fosse um CLT que recebe todo mês a mesma coisa. Mas você já tem uma estimativa, e aí isso te permite fazer planejamentos para o futuro, né? Que é toda a ideia do orçamento que a gente trabalha aqui nas aulas também. Mas a questão é, se você tem um Estado, você precisa de recursos, mas o Estado ele não pode, ele mesmo, produzir todos esses recursos que ele precisa. Porque pensa comigo, a Petrobras sozinha não dá conta do Estado brasileiro. Ela não dá conta de todo o orçamento. Ah, mas cada lugar tem o seu orçamento. Tá, mas um município, por exemplo, depende do repasse de várias verbas que são do Estado, Estado que eu digo, por exemplo, Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, que são da União, né, do ente federativo, que é representado por Brasília, né? Então, dependem da União mandar recursos. Então, um ente sempre está ajudando o outro ente federativo. Eles trabalham no regime de cooperação, principalmente quando a gente está falando de municípios e tudo mais. Então, mas o município e o Estado têm seus próprios orçamentos, suas próprias estimativas, como a gente já viu, né, nas aulas anteriores. Eles têm sua própria estimativa de receita e tudo mais. Não importa. O que importa é a tributação não é o único meio. As empresas públicas, a iniciativa do Estado não é o único meio de gerar recursos, porque se ele tivesse que fazer isso, a gente não teria um livre mercado, uma livre economia, inclusive como a gente viu em alguma aula, acho que é mais para frente, quando a gente está analisando a Constituição. A gente viu numa dessas aulas que a questão do livre mercado é um princípio da economia colocado na Constituição. Então, é um princípio constitucional atrelado à economia, o livre mercado. Então, o Estado não pode interferir no mercado de forma indevida, sem necessidade, sem motivação. Então, se ele fosse construir várias empresas públicas, ele criaria vários monopólios, então ele criaria um domínio sobre várias áreas, agricultura, exportação, importação, comércio de bens variados, né? Como, por exemplo, pode ser desde a bijuteria, as joias, a roupa, comida, e aí comida pode ter orgânico, ultraprocessado, blá, blá, blá. Enfim, ele poderia criar aí empresas que atendessem a todas essas áreas de consumo que a gente tem, são variadas, né? E aí a gente não teria espaço para o livre mercado. Então, não só a gente estaria indo contra um princípio constitucional, que isso é uma questão teórica, né? É uma questão normativa, mas a gente também estaria atrapalhando a vida de todo mundo, né? Porque a gente não teria mais competitividade. Sem competitividade, a gente não poderia ter melhores preços, a gente não tem concorrência, não tem um incentivo a uma produção melhor, mais barata, variada. Então, a gente perde competitividade, a gente perde muito na economia com a questão da qualidade do produto, da possibilidade de escolha. Então, enfim, não daria certo. Fora que você também estaria, querendo ou não, afetando a vida privada das pessoas, né? Porque se amanhã seu filho cresce e fala assim, eu vou ser um grande empresário. Não, não vai, porque não tem espaço para você, a não ser que você queira trabalhar na empresa pública do Estado. Fora isso, não existe. Então ficaria uma coisa meio distópica, né? Tipo 1984, o livro, quase numa década, mas ficaria uma coisa meio 1984, uma coisa meio distópica, assim. Não tem como deixar de mencionar também, né, a União Soviética pós a Segunda Guerra Mundial. A gente tinha ali, por exemplo, contrabando de calça jeans, porque não podia ter. Então, assim, a parte que ficou sob controle da União Soviética ficou com esse controle estatal do mercado, e eles perderam muito na questão da inovação, tecnologia. Eles não conseguiam competir, né, com a livre iniciativa que o capitalismo traz e faz com que as pessoas possam se aventurar aí. É questão de sorte, né? Mas traz um benefício para todo mundo aí, pelo menos em tese. Isso aqui não é uma aula de crítica, economia política, nem nada nesse sentido. Mas então, como o Estado ele não pode ele mesmo criar os seus próprios recursos, ele precisa tirar de outro lugar. E aí ele faz o quê? Uma intervenção no seu patrimônio privado. É arbitrária? Não. Por quê? Porque ela segue um pressuposto legal, constitucionalmente aprovado, e ela também está obedecendo certos critérios de formalidade. Então, é igual para todo mundo, é a mesma forma para todo mundo e tem critérios de legalidade, né? Você
tem a vedação surpresa, por exemplo, como é um princípio que a gente vai ver mais para frente, tem o princípio da legalidade, tem o princípio da irretroatividade, vários princípios que vão nortear a aplicação. E também tem um que é muito importante, que é o princípio do não efeito de confisco. Então, o tributo não é para esgotar a sua conta bancária. O Estado ele não pode ir lá e simplesmente tomar o dinheiro. Você, geralmente, declara o imposto, igual imposto de renda. Você declara, ou então o imposto ele vai ser cobrado por meio de homologação. Nesse caso, você mesmo já faz o pagamento, não pergunta nada para ninguém. Claro que são questões que a gente vai esclarecer mais para frente, tá? Você não precisa se preocupar em entender todos esses termos agora. Mas você tem, por exemplo, também o lançamento de ofício, e aí a entidade tributária ela te fala quanto você tem que pagar, mas você sempre tem a condição de contestar. Então, todo mundo tem direito a acesso à justiça, a um devido processo legal, a um núcleo legal de jurisdição, né? Você poder colocar recursos também, caso a decisão não esteja a seu contento, coisas nesse sentido. Então, assim, você está munido de uma série de armas também para se defender de qualquer tipo de cobrança indevida. Então, não estamos na selva, né? A gente está num sistema organizado. E por que o Estado ele pode te cobrar? Porque você, como eu repeti várias vezes ao longo do curso, você vai poder presenciar isso, você é um gasto social. Você representa um gasto social. Tenha você consciência disso ou não. O fato de você ter um carro todos os dias e sair com o seu carro da rua gera poluição. E depois, se todo mundo estiver morando igual na cidade de São Paulo, não sei se vocês viram aquela notícia, né, nesse ano de 2024, que teve uma hora que São Paulo, numa determinada data, no início do ano, São Paulo de dia ficou de noite, devido à quantidade de poluição que tinha, tanta poluição, que não tinha como a luz entrar na cidade, ficou tudo escuro, parecendo aquele tempo nebuloso, de chuva e tudo mais, mas não, era só poluição mesmo. Então, assim, é porque você sai de casa com seu carro, talvez se você mora em São Paulo, né? Não é o meu caso, mas é um exemplo. Se todo mundo sai de carro todos os dias, você cria essas condições. E quem tem problema respiratório, quem tem alguma comorbidade, então você também contribui para piorar a vida de outras pessoas ou para melhorar. E de qualquer forma, você é um gasto. Se você amanhã tropeçar na calçada, cair e rachar a testa, você pode chamar o bombeiro, chamar o SAMU, o sistema da sua preferência aí para fazer seu resgate e você vai ser atendido no SUS, no hospital, onde quer que seja. Ninguém vai te perguntar se você tem plano de saúde primeiro, se foi baleado na cabeça, tá entre a vida e a morte. Aí o socorrista vai te perguntar se você tem carteirinha de plano de saúde. Não, né? Você vai ser atendido depois que essas coisas se vê. Então, assim, a probabilidade de você sair pela porta do hospital sem nenhuma conta para você pagar é muito grande. Por quê? Porque você tem o SUS. Ah, mas eu não uso o SUS. Mas você é um candidato em potencial para poder utilizar, até porque o SUS ele oferta não só esses serviços, né, de atendimento de emergência, mas ele também oferece exames, ele também oferece acompanhamento pré-natal, vacinação, controle de propagação de doenças, como no caso da Covid. O SUS ele oferece a vacinação nacional, né, acho que já mencionei, ele oferece também cirurgias, transplantes, então assim, desde serviços pequenos a serviços grandes. Então, em algum momento você pode utilizar. E isso não quer dizer que você não seja um gasto social em outras áreas, que você não seja um peso, como é o caso da poluição. Você não utiliza, né, a água na sua casa? Então, essa água que você utiliza na sua casa para lavar roupa, para lavar prato, para dar descarga, ela precisa depois ser tratada novamente para que ela se torne potável e que ela possa ser reutilizada, né? A água que você tira na torneira para beber, um dia já estava suja, mas ela passou pelo processo de tratamento. E nesse processo de tratamento que ela ficou limpinha e boa para você consumir. Nesse processo de tratamento existe um gasto. Quem você acha que paga por esse gasto? O poder público, para que você não pegue a virose tomando água suja. Então, existe todo um cuidado que, né, social que você tem com você. Talvez você não enxergue exatamente por outras questões que a gente trabalha aqui no curso também. Igual, por exemplo, o Estado cobra o seu imposto de renda, ele cobra o imposto sobre o consumo. Então, às vezes, você nem viu a tributação. Simplesmente você comprou um produto, você olha o preço do produto, você acha que está caro, ou às vezes você nem percebe, você só compra o produto. Mas você não sabe que, na verdade, às vezes tem o quê? 5, 10, 15, 20 reais de imposto naquilo ali. Então, poderia ser muito mais barato. Então, você tem toda a questão da tributação sobre o consumo. Então, todo mundo, até um adolescente de 14, 15 anos que vai na loja com o dinheiro da mesada, comprar doce, ele está contribuindo para o sistema tributário. Então, assim, você não vê a tributação ou você, então, não vê a qualidade, né,
do serviço público como contrapartida. Então, você está só pagando, e você não recebe nada. Não é que você não recebe nada, é que você não está recebendo um serviço público a contento. Então, por exemplo, não está recebendo um atendimento médico de sua qualidade. Você não está recebendo um asfaltamento adequado nas suas ruas, uma iluminação pública. Então, nesses casos, é extremamente complicado você ver a contrapartida, né? Mas ela existe. Até porque existe também uma questão, que aí já é, né, uma questão de direito administrativo, mas não te impede de entender de forma alguma, que é a questão da delegação do serviço público, né? Então, o serviço público ele pode ser delegado. O que isso quer dizer? Ah, mas não é o Estado, que não é minha prefeitura, não é o prefeito que presta o serviço de água para mim, é a companhia X. Eu nunca lembro do nome de companhia. Eu só lembro da minha cidade, que chama Saetre. É água. Saetre é água. Ah, não é a água chega filtrada na minha casa por causa da Saetre. Tá, mas a Saetre está prestando serviço a mando da prefeitura. O poder público, para ele não ficar inchado, porque ele não tem condições de promover todos os serviços necessários, ele faz o quê? Delega. É a mesma coisa que você tá no trabalho e pedir ajuda para o colega de trabalho. Falar, pelo amor de Jesus Cristo, eu não vou conseguir fazer isso. Faz para mim. O cara fala, tá, me dá 50 aí. Ou de graça, né? Caridade não alimenta a barriga de ninguém, não. Então, assim, a empresa vai cobrar uma taxa, o poder público paga para ela poder fazer. Então, assim, às vezes você não vê o serviço público como atrelado à sua prefeitura, à sua Câmara de Vereadores, ao seu estado, ao seu governador, exatamente porque ele está descentralizado, mas isso é perfeitamente possível e a prefeitura tem que pagar. Aqui, quando é luz, chama light. Eu já falei, péssimo nome, né? Ah, o que você tem? Ah, eu tenho uma companhia de energia. Qual que é o nome dela? Light. Luz em inglês. Faltou criatividade, né? A pessoa tinha várias oportunidades. É igual uma professora aqui do Cultivo que tem, isso não é nenhuma crítica pessoal não, tá? Mas é um curso de história que ele dá, muito bom, super recomendo, e ele fala que o nome dele, ele fala não, né? O nome dele é Roberto Carlos. Não teria por que ele mentir o nome dele. E ele começa a aula cantando uma música assim, com um teor histórico, político, aquelas músicas bonitas. E eu acho que ele perdeu a grande oportunidade de a cada aula começar cantando uma música do Roberto Carlos. Então, assim, se eu chamasse Roberto Carlos, cada aula aqui, eu iniciaria cantando um trechinho. Mas, é o que eu falo, né? Às vezes, Deus não dá asa à cobra por um motivo. Mas então, às vezes, você não vê esse serviço público bom. Às vezes, você não vê que ele está descentralizado. Às vezes, você não vê esse panorama geral. Você fala, eu só dou dinheiro, já ganho pouco. O cara quer me tributar em todas as áreas, eu já tenho que declarar imposto de renda. E outra coisa, você vê pessoas que têm muito mais dinheiro e condições que você, e essas pessoas sonegam os impostos, e essas pessoas não pagam. Então acaba que você, na hora que se você quiser sonegar o imposto de renda, amanhã, aliás, 10 minutos depois que você passar o prazo e não tiver pago, o pessoal da Receita Federal tá na sua porta e falou, seu fulano, aconteceu alguma coisa, seu fulano. É que você não declara igual a agiotagem. Agora, tem gente, por causa do seu poder econômico, financeiro, social, que sonega e ninguém fala nada. Então, é uma situação de injustiça social. Então, tem vários elementos dentro dessa história de tributação. Então, não é uma coisa só. Mas, é o que eu falei, a existência do Estado implica essa busca de recursos financeiros. Antigamente, você pode ver que existiam tributos também. Isso está muito bem mostrado nos filmes, né? Inclusive tem um meme, né? Falando... Não é um meme, né? É uma foto do camponês falando que não ia pagar o tributo e o cara falando no quintal ia colocar fogo na casinha de palha dele, né? Então, antigamente, você tinha essa cobrança por meio do poder. E meio que ficava na mesma, né? Porque, assim, você pagava o tributo pro príncipe, o tributo meio que não tinha muita vinculação a nada e não tinha essa contrapartida, né? E aí você via lá o cara andando todo coberto de ouro, sendo carregado pelos seus escravos, não colocava nem o pé no chão, sendo abanado, comendo uvinhas no cacho, uma retratação bem pitoresca, né? Mas você viu o cara ali só nas regalias e quem tava pagando mesmo para ele ficar naquela vida boa era você. Então, assim, você tem todas essas questões de injustiça social. Hoje não existe mais ninguém, né, andando de manto banhado a ouro e joias e sendo carregado por seus escravos, mas as injustiças sociais permanecem. É o que eu falei no caso da sonegação de impostos, por exemplo. E tem uma questão também que é a diferença entre os tipos tributários. O maior tipo de tributo que existe é o imposto.
O imposto, ele tem a sua classificação. Mas o imposto ele pode ser o imposto de renda, o IPTU, o IPVA, o ITR, o ICMS, o ISS, o IOF. Então, tem várias outras coisas. Então, assim, o imposto ele se divide em várias categorias. Agora, quando a gente fala de taxa, por exemplo, a taxa ela é uma contrapartida. A taxa você oferece o serviço de coleta de lixo e a pessoa paga uma taxa. Hoje em dia nem isso mais, né? Não sei se vocês estão familiarizados com a musiquinha do Sarto, né? Seu lixo sendo taxado é culpa do Sarto, é porque eu tô gravando essa aula em período eleitoral, né? E eu não sou de Fortaleza, tá? Eu não voto lá, eu sou do estado do Rio de Janeiro, como eu falei, sou do município de Três Rios. Eu não estou fazendo propaganda eleitoral a favor nem contra de ninguém. Principalmente assim, até o que você pode fazer, o pessoal reclama que você faz. Então, às vezes, não existe nem condição política para você fazer uma cobrança da coleta de lixo. Mas a questão é que a má utilização dele não implica o fato de que ele não faz com que ele não seja necessário, tá? É isso que eu estou querendo colocar nessa primeira ideia essencial. A segunda ideia essencial é que nas democracias a tributação é a forma necessária de custear serviços e programas públicos indispensáveis. Indispensáveis para quem? Para mim e para você. Mas tem uma aula que a gente trabalha só direitos fundamentais e direitos sociais. E aí você vai ver tudo que a Constituição coloca com direitos que o Estado mesmo, brasileiro, né? Agora é o Lula que falei, é o Lula, o presidente, o Estado tem que fazer para garantir para você. Então a gente tem direitos fundamentais como a vida, tá? Tudo bacana. Mas o negócio, o bicho pega, o bicho fica bonito quando você chega nos direitos sociais. Saúde, educação, lazer, moradia, alimentação. Então, assim, é muita coisa. Então, a gente tem que ter políticas sociais para atender a população. Porque é o que eu falei, é um sistema de solidariedade social. Você é um gasto. Eu sou um gasto. Queira você admitir ou não. Ah, mas eu boto meu lixo na reciclagem, eu separo meu lixo. É, amigo, e quem vai lá pegar o lixo da reciclagem que você separou no seu prédio? É você ou é a pessoa que trabalha no caminhão do lixo? É o gari? Quem é que varre a sua rua 4 horas da manhã para quando você acordar tá bonitinha? Então você é um gasto social. Você polui, você usa água, você contamina a água, você produz lixo, você compra, você vende, você está inserido no meio social, tá? Então, assim, você é um gasto. E eu também. O Estado precisa cuidar de você e de mim. E para isso ele precisa de dinheiro. O que vai fazer, então, para não intervir na economia e criar ali uma situação calamitosa, né, de intervenção do Estado total na economia, e eu acho que nem assim daria conta de gerar o dinheiro necessário, o que a gente faz? Você contribui e eu também. Dentro dos limites e na forma que a lei estabeleceu. Não é cobrança de agiotagem, tá? Então, assim, às vezes a cobrança é obscura porque não se tem uma educação tributária. Às vezes a cobrança é difícil de você entender porque você não produz uma cultura de informação. É igual saber coisas básicas como direito do consumidor. Isso aí todo mundo tem que saber. Porque aí não adianta, você vai ver um jornal, você vai ver alguma coisa falando sobre reforma tributária e tal, mas o que você realmente sabe sobre direito tributário para você estar apto a fazer uma crítica à reforma tributária? Porque opinião é igual bunda, cada um com a sua. Você pode falar o que você quiser. E eu também. Então, assim, a gente sabe os limites, né? Mas o quão válida é essa sua opinião? Às vezes, será que você não está sendo enviesado, manipulado para um lado, para outro? Será que aquela notícia que você está vendo não vai afetar negativamente seu ponto de vista sem o embasamento teórico necessário? Então, a informação é importante para que você possa ter a crítica. E isso não quer dizer que você tem que estar do lado certo da história. Não, isso quer dizer que você tem que ter informação em mãos para você poder fazer o que quiser com ela. Existe, por exemplo, nasce um gênio, uma criança ali dotada de uma genialidade nunca vista. Ela pode se tornar uma ótima pessoa e ganhar um prêmio Nobel, ou então ela pode ser executada em uma cadeira elétrica porque ela virou um gênio do mal. Então, assim, a informação tá ali. O que você vai fazer com ela? Se é uma crítica que é socialmente aceita, se não é, isso aí já não é problema meu. O que importa é você não ser manipulado.
Você não ser jogado de um lado para outro, igual bola de ping-pong, com um monte de informações que vêm de todos os lados e você não conseguir filtrar aquilo, porque você não tem uma base. Então a intenção aqui é formar essa base, tá? Enfim. Mas, então, como a gente tem a previsão de todos esses direitos, o Estado precisa fazer alguma coisa. Ah, mas eu não conheço nenhuma política pública do Estado. Não, o SUS você não conhece? As UPAs, né? Nunca foi, nunca precisou. Nenhum exame. Pede um exame caro pra você fazer, pra você não ver se você acha seu caminho rapidinho pra ir lá fazer o pedido. Você nunca foi, por exemplo, vacinado. Tô falando agora depois de velho, não. Tô falando de criança. Sua mãe não te levou pra tomar as vacininhas? É o Zé Gotinha. Cadê o Zé Gotinha? Hoje em dia, não tem Zé Gotinha pra adulto, que eu acho discriminação. Porque tem pessoas como eu que têm medo de agulha. E aí? Críticas à parte. Por isso que eu nunca consegui doar sangue. Outro exemplo aí, né, de coisas que podem ser políticas públicas do Estado aí. Não é, né? Ninguém pode te obrigar a doar sangue, mas tem o SUS, tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, escolas públicas, sistemas de cota, não só para universidades, mas também dentro de partidos políticos, para garantir uma representação igualitária de homens, mulheres, mulheres brancas, negras, homens brancos, negros, trans, coisas nesse sentido. Então você tem várias políticas públicas que o Estado coloca. Bolsa Família, então tem todas essas questões. E aí a questão é, para você conseguir alcançar esses objetivos de manter a sua população saudável, criar políticas públicas, programas, incentivos, você faz o quê? Tributa. Tá? Então, em resumo, o Estado demanda recursos financeiros para que possa ser capaz de proteger os direitos e garantias dos seus cidadãos. Só.